A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço, porque estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também pela Coprel TV em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. E pode nos acompanhar pelo aplicativo do seu celular, TV Passo Fundo. .com.br. Nós estamos aí à sua disposição, aceitando sugestões, evidentemente, para melhorar ainda mais a qualidade do programa. Conosco, nesta primeira parte, abrindo o programa, nós estamos com o treinador do Esporte Clube Passo Fundo. Trata-se do ex-atleta, ex-assessor técnico do Caranhato e hoje técnico do Tricolor do Planalto, Bruno Coutinho. Juntamente com ele, o vice-presidente Norberto Azambuja Ilha Filho. Eles vão debater conosco as possibilidades do Esporte Clube Passo Fundo, o que se espera realmente, os jogadores que serão aproveitados na temporada que começa já logo em seguida, porque o campeonato está marcado com o seu início para abril deste ano e, consequentemente, quando se menos espera, já está chegando aí a divisão A2 do Campeonato Gaúcho de Futebol. Estarão conosco também os meninos, juntamente com o seu treinador, o César Romani, que conquistaram recentemente pelo Grêmio Petrópolis um grande título fora do estado. Estiveram em Lorena, São Paulo, competindo na Sub-17. Se eu estou errado, me corrija. É isso? Sub-18. Então, Sub-18 e, consequentemente, trouxeram este belo troféu para a capital do Planalto e para enriquecer ainda mais a galeria de troféus do Grêmio Esportivo Petrópolis. Olha, a dupla Grenal ainda não agrada, não deslanchou no Campeonato Gaúcho de Futebol. Está muito fraco o nível técnico deste nosso gauchão de 2023. As equipes do interior não fazem frente à dupla Grenal, embora a dupla Grenal também não mostre aquela qualidade que todo mundo esperava. Isto preocupa, não pelo gauchão, que terá, logicamente, Grêmio Internacional e outras duas equipes chegando para as quartas de final. O que nos preocupa realmente é a qualidade técnica dos jogadores da dupla Grenal que estarão nos representando no Campeonato Brasileiro de Futebol. Aí o bicho vai pegar, não é? E, consequentemente, tem que melhorar a qualidade. Os treinadores estão fazendo o máximo, mas ainda de bom futebol nada se viu. Assuntos que nós vamos tratar no decorrer do programa. Aguarde um momento só. O trabalho da APAI de Passo Fundo na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência intelectual e múltipla é destaque em toda a região. Um dos serviços que vem transformando a vida de crianças de 0 a 4 anos incompletos é o da estimulação precoce. O calendário 2023 da APAI ilustra a importância desses estímulos. Adquira o calendário e colabore. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos.
Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. Falando em esporte na TV Passo Fundo. Convidados do programa de hoje, nesta primeira parte, o Bruno Coutinho, que é treinador do Esporte Clube Passo Fundo, e o vice-presidente Norberto Azambuja Ilha Filho. O Norberto, inclusive, já esteve no programa anterior e explanou o que pretende o Esporte Clube Passo Fundo na presente temporada. Mas nós gostaríamos de saber, depois da saudação do Bruno Coutinho, a sua expectativa para administrar tecnicamente o Esporte Clube Passo Fundo. Fique à vontade. Prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite desde já. Expectativa, inclusive, é a pergunta sempre mais esperada, né? No primeiro programa, no primeiro convite. Expectativa sempre é a melhor possível, né? Não tem como responder de outra forma, mas ao mesmo tempo não tem como ter uma garantia de resultados, né? Como falei na minha apresentação, me sinto completamente qualificado e preparado para estar nesse cargo e à frente do Passo Fundo. Boa parte de quem está no clube já me conhece e é por isso que estou ali, que acharam que eu tenho condições de estar à frente. Bastante ansioso, né? Porque a gente vê todo mundo já em ação, trabalhando, e a gente nessa montagem de elenco fica na expectativa de já estar aqui podendo contar com os atletas, mas ainda restam 2 meses para a nossa estreia. Muito bem. Bruno, eu gostaria que você explanasse aos telespectadores a sua vivência no futebol. Nós sabemos que você começou aqui no Rio Grande do Sul, mas depois percorreu outros países, jogou muito futebol, teve que abandonar por problemas de ordem física e ordem médica, não é? Mas como é que você iniciou a sua carreira como jogador de futebol? Agradeço a oportunidade também de poder explanar um pouquinho como jogador, como atleta profissional. Eu iniciei nas categorias de base do Grêmio, me profissionalizei, vivi momentos bons e ruins, logicamente rebaixamento logo cedo, acesso à primeira divisão, tudo isso conta positivamente, negativamente na carreira do jogador. Tive a oportunidade de passar por grandes clubes no cenário mundial, competições como o Brasileiro, Libertadores, fui emprestado para o Nacional de Montevidéu para disputar Libertadores, logo saí para a Ucrânia, emprestado para a Polônia, tive uma grande passagem no futebol polonês, convite para a naturalização. Não aceitou? Não aceitei por motivos comportamentais no momento, né? Até a título de informação, quando a gente é jovem, a gente acha que sabe mais do que os mais antigos, né? Exatamente. Então, precisa se preocupar simplesmente em atuar e deixar que os seus superiores resolvam as outras demandas, enfim. Voltei ao futebol sul-americano, como já tinha falado anteriormente, e depois encerrei minha carreira passando por China e futebol japonês. E aí, como tu bem mencionou, infelizmente, uma sucessão de lesões e cirurgias. Interrompi com 29 anos, tinha um projeto de estender e terminar a carreira no Japão,
mais ou menos aos 33, 34 anos, que era o fim do meu contrato no futebol japonês, mas com 29, a repetição de uma mesma lesão me fez interromper. O Bruno Coutinho, no Grêmio, quando começou, tinha como companheiros, assim, você poderia citar alguns exemplos ou não? Tínhamos um elenco bastante interessante. Cássio Ramos, o Marcelo Groy como os goleiros, Léo, zagueiro, o defensor que participou, que estava, infelizmente, na tragédia da Chapecoense, William Thiago, Lucas Leiva, Carlos Eduardo, William Magrão. Era um elenco bem recheado, bem interessante, que inclusive essa copinha que eu participei do vice-campeonato ano passado, era esse elenco que participou e a gente foi a primeira equipe sub-20 campeã da Copinha Federação Gaúcha. Bom, agora saindo de assessoria técnica para responsável técnico do Passo Fundo. Você já está sondando os prováveis jogadores, está conversando com os dirigentes. Quais as indicações que você está recebendo para o momento? Bastante. A gente iniciou um trabalho logo após o término da Copa. Ficar angariando o mercado é bastante complicado. O clube praticamente fechou as portas. A um pedido do nosso presidente, que a gente zerou o clube e tentou iniciar um trabalho com uma organização, com uma staff bem pequena. O Beto está aqui tentando de todas as maneiras restabelecer e reorganizar o clube. Não é fácil, você bem sabe e acompanha todos os anos o Passo Fundo, sabe o quanto é difícil se reorganizar, com o orçamento que a gente tem, com o suporte que a gente tem, o quanto é difícil, né? Eu acompanhei aqui as outras entrevistas e sempre o agradecimento ao Volney, ele é bem-vindo porque de fato é ele que sustenta e mantém vivo essa possibilidade do Passo Fundo dar essa volta que a gente tanto espera. Mas participar de um mercado que tem um mercado atípico, começando com datas bem específicas, com término, você precisa aguardar o término de outras competições para contar com os atletas, então acaba que precisa começar com um elenco com atletas que estão sem contrato ou não jogaram o último semestre, então é bem delicado, precisam passar por avaliações físicas, as condições, estatística, para ver se tem condições de nos ajudar ou não para a próxima temporada. Então, é bem detalhado, é bem minucioso, a gente tenta minimizar o erro o máximo possível. Muito bem. O vice-presidente do Esporte Clube Passo Fundo, o Betinho Ilha, não é? Norberto Azambuja Ilha, Betinho Ilha, mais conhecido aí pelo pessoal, não é? Como é que está administrando estas primeiras linhas do Passo Fundo em 2023? Primeiramente, boa tarde, Jorge. Boa tarde, gurizada aí. Parabéns pelo título. Parabenizar também o César pelo excelente trabalho. Esse começo é um começo, como é que eu posso dizer? Ele é bem específico, né? Eu particularmente procuro não... Eu não participo das questões técnicas de análise específica de jogador. Não, eu falo administrativamente, né, Norberto? Então, por isso vamos chegar lá. Até porque a gente não tem conhecimento para isso. Mas o principal é você saber as pessoas que a gente conta no clube, que a gente contratou para fazer isso da melhor forma possível, né? Talvez o nosso trabalho enquanto diretoria mais importante tenha sido ali atrás, quando a gente optou por trabalhar com os profissionais que hoje estão. E só a título de curiosidade, Jorge, para te dar uma ideia do quanto a gente conhece o Bruno e quanto a gente confia nele, ele esqueceu de mencionar ali o Jorge Lucas, né? Que é o nosso diretor de futebol, que começou junto com o Bruno lá e foi um avalista da contratação do Bruno para essa nova empreitada. Muito bem. Você trabalhou com que técnicos como jogador de futebol, com que técnicos renomados aí do nosso brasileiro? Do nosso brasileiro aqui foram alguns. Eu trabalhei muito jovem aqui, né? Eu comecei com Adilson Batista, depois Capitão América. Exato, uma breve fase ali com o Cuca, ainda muito jovem.
Depois teve uma passagem, aí diretamente com a chegada de Mano Menezes, que foi 2005, 2006 e até o meu empréstimo em 2007. Aí depois eu saio do Brasil e não retorno mais. Bom, o contato só com esses treinadores renomados já faz parte do seu currículo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Se você souber absorver a metade do que eles têm de conhecimento, consequentemente, o Esporte Clube Passo Fundo está bem servido. Essa é a grande missão. Eu tenho na lista, inclusive, grandes treinadores renomados de fora do país. E se eu, com certeza, passar um pouquinho do que eu aprendi, já está de grande valor. Muito bem, é o que se espera, não é? Sem dúvida. Bruno Coutinho. Alguns nomes já foram sondados ou é muito cedo ainda para se falar a respeito? Assim, é cedo para uma contratação definitiva, pode-se dizer que sim. Para a estreia, a gente tem 60 dias, né? Para ser bem específico, atletas que estão em atividade com contrato vigente, a gente pode receber eles mais em cima da competição pela parte física, não vai ter problema algum. Hoje a gente recebeu o nosso preparador físico e já alinhamos hoje pela manhã mesmo alguns pontos interessantes sobre essa questão física. Agora, os atletas, como na pergunta anterior já mencionei, que estão parados, que estão sem contrato ou no semestre anterior não estavam em grande atividade, a gente tem que receber o mais rápido possível para ter avaliação física e se está em condições de começar o treinamento o mais rápido possível. O treinador Bruno Coutinho tem uma maneira de trabalhar, tem um esquema tático que gosta de adotar ou muda o esquema no decorrer de uma partida? No decorrer de uma partida, ele deve mudar, sim. Sim. A gente hoje está muito preso a números, né? Exato. No quadro tático, a gente se prende a 4-4-2, a 3-5-2, a 4-1-4-1, e o que a gente tem que passar para os atletas é um outro tipo de entendimento. É um preenchimento de espaço, é uma cobertura, é o momento certo de atacar. Então, o que o Bruno pode passar hoje é um contato, é uma linguagem mais específica, mais individual, mais aproximada no dia a dia com os atletas. A mensagem que a gente tem que passar para eles tem que ser diferente. Tratar o atleta como um todo, cada atleta tem uma cabeça pensante diferente, tem que ser com mais jeito. Tem que ter uma liderança também, não é? Sem Essa dúvida. liderança já está formada, já está concretizada? Ou você está pensando ainda, quem vai ser o meu líder? Quem vai ser aquele responsável pelo andamento do time, do meio para frente, por exemplo? Não, o líder, o responsável por tudo ali sou eu. No campo eu vou ter provavelmente atletas que a gente já conheça, que a gente já está mapeando o mercado, provavelmente e com a possibilidade de contratar atletas que já estiveram aqui no clube, que já conhecem ou são minimamente identificados com o clube e com a competição, que a gente disputa uma competição atípica, né, bem complicada. Então, se a gente puder contar com alguns atletas desses já identificados com o Sul, de preferência, melhor. Mas ainda a gente tem tempo, porque esses atletas provavelmente estarão competindo, né? Que é o que farão a diferença para o nosso elenco. Mas tem uma staff que está buscando minimamente, nos mínimos detalhes, e fazendo um scout bastante grande para não errar. Norberto, o Passo Fundo está alicerçado. Tem condições realmente de vir forte este ano para buscar a divisão principal? Não só buscar a divisão principal, ou seja, buscar e permanecer na divisão principal, porque nós temos aí exemplos, não é? O Esportivo me parece que está passeando na divisão principal do futebol do Rio Grande do Sul. 1 ponto somado até agora. É o grande desafio, né, Jorge? É o grande desafio, a gente comentou que na outra vez, é se estruturar para quando subir bem. Eu acredito muito no nosso sucesso da competição esse ano, né? Temos que acreditar, não é? Temos que acreditar. Só para título de conhecimento, a comissão técnica já analisou mais de 80 jogadores, né? Fez uma análise minuciosa desses jogadores. Então, eu acredito que dentro das possibilidades que o clube pode oferecer, esse ano a gente vai fazer um campeonato muito mais competitivo e muitas possibilidades. O Passo Fundo fica sempre no quase, não é, o Bruno Coutinho?
Já há 2, 3 anos isso acontece, né? Mas o Passo Fundo não pode, além de não ficar no quase, ele tem que pensar a nível de futuro em competições de maior porte, de maior significado. Você não concorda? Concordo. Estar no quase quer dizer que o trabalho está sendo bem realizado também, né? O Passo Fundo, ele merece uma melhor estrutura, ele merece um título, ele merece uma melhor competição para ser disputado, mas ele também merece um melhor suporte, um melhor apoio, um melhor investimento. Eu fiz parte da última campanha, estava ali, o trabalho foi muito bem executado pelo Marcelo e eu tenho o prazer de ele ter aberto as portas e me deixar também fazer parte da comissão. O futebol é tudo muito complexo, não é apenas jogadores e uma comissão técnica que trazem o resultado, né? Tem todo um contexto que levam a... Só um pode ganhar, infelizmente, né? E o trabalho não pode ser avaliado só pelo resultado de campo. Eu acho que o Passo Fundo, dentro das condições orçamentárias e dentro do que a gente pode oferecer nas contratações, tem chegado no seu limite. Então, hoje, a gente vai com os pés no chão, mais do que na temporada passada, sabendo das nossas condições. Esse limite pode ser superado. Sempre. Por quê? Porque o Passo Fundo tem uma resposta quando vai bem na competição. Você não viu a casa cheia lá no Vermelhão da Serra? Viu? Eu acho que poderia estar mais cheia, né? Poderia estar mais cheia, mas a resposta não foi dada pelo plantel. Você não concorda comigo? O que seria a resposta? O título, né? A resposta, não é? A resposta teria que ser dada. Quando o Passo Fundo precisou do resultado, ele não veio. Porque o torcedor, Bruno, você sabe, todo mundo vai concordar, inclusive o meu caro telespectador, ele é passional. Ele vive de resultados, ele vive de momento, ele quer saber por que o Passo Fundo não saiu daquele lugar. Ficou patinando na competição. Eu não concordo que a gente tenha patinado, Jorge. Eu acho que a torcida foi porque o clube, o time mostrou resultado, mostrou qualidade. Exatamente. E chegou numa semifinal e final. Exatamente. Né? O título não veio, o acesso não veio, mas são detalhes que muitas vezes fogem do alcance da diretoria e da comissão técnica. Mas eu acho que o clube, o time, mostrou resultado, tanto que atraiu o torcedor. Mas poderia ser um time melhor, mais qualificado. Bom, mas isso depende do orçamento. Isso é uma busca... Isso depende do orçamento, isso depende dos apoiadores do clube. Isso é uma sucessão de fatores que levam ao campo, que levam às contratações, né? Pode ser mais qualificado em todos os setores, né, Jorge? O Bruno está aquerenciado em Passo Fundo, a família está por aí, está tudo tranquilo? Tudo bem. Isso que é importante, não é? Muito. Você gostou da cidade? Adorei a cidade. Ficou à vontade? Então, bom trabalho. O detalhe é o seguinte... Fala-se muito na categoria de base, no aproveitamento dos meninos. Algum jovem jogador do Passo Fundo pode ser aproveitado nesta temporada? Vai ser aproveitado? Já está sendo aproveitado? Qual é a informação que você dá para o telespectador? O Passo Fundo tem um projeto que está se iniciando para reformular as categorias de base. Esses jovens devem ser aproveitados no profissional. Infelizmente, esse projeto não começou antes, porque se tivesse começado antes, com certeza, algo já estaria sendo utilizado, me refiro a algum atleta, já estaria sendo utilizado no profissional. Não sei se para essa temporada já teremos alguém disponível no elenco, né? Mas temos sim um projeto que foi iniciado no meio do ano passado pelo Fernando Reck, que hoje... está na coordenação do Juventude, e quem deu sequência foi o Wagner. Tivemos um projeto agora também com avaliações em mais de 10 cidades da região aqui para angariar atletas. E dia 13 de fevereiro, como os meninos já falaram aqui também, se apresentam lá todos com as categorias sub-20, 17 e 15. Eu estarei presente no clube todos os dias e dentro das minhas possibilidades, com o cronograma de treinamentos, vou estar sempre acompanhando as categorias de base, e temos sim espaço dentro do vestiário, temos um planejamento para contar com o número de atletas da categoria de base. Diz a notícia, diz a informação que
um time de futebol começa com um bom goleiro? Tivemos bons goleiros anteriormente aí? Ou você faz uma análise global de que os goleiros que estiveram no Passo Fundo realmente não comprometeram? Eu faço parte do elenco do Passo Fundo apenas da última competição. Essa é a análise que eu posso fazer. Sim, só da última competição. Tivemos... Você concorda que precisa realmente de um bom goleiro para dar confiança ao restante do clube, do time? Assim como precisamos de bons zagueiros e bons laterais, enfim, todas as posições. Exato. Qual é o goleiro plenamente. que você indicaria para o Passo Fundo hoje? Um nome? Os nomes. Já tem algum nome ou não? Já, temos vários. Vários nomes. Não posso indicar aqui que eu não posso comprometer a lista e o trabalho que a gente fez dentro da sala da comissão técnica, mas foram listados mais de 10, 11 nomes de atletas. E o nível de trabalho que o Bruno pretende implantar para os jogadores? Trabalho pela manhã, tarde e noite, trabalho pela manhã, folga de tarde, como é que é? Então, a gente recebe esses atletas amanhã, como eu mencionei. Ainda não é início de uma pré-temporada, são poucos atletas que vão fazer uma manutenção, que voltam de pós-cirúrgico. Alguns atletas da base que estavam compondo o nosso elenco, como eu já havia mencionado. E aí depois, quando tivermos as contratações que já foram pedidas antes da virada do mês de março, aí sim iniciamos a pré-temporada e fazemos a apresentação oficial dia 5 ou 6 de março, para aí sim a competição estrear no dia 14. A grita geral dos jogadores que disputam o Gauchão é a qualidade dos gramados das quais tem participado. O pessoal chiou ontem ou anteontem com o gramado do Novo Hamburgo, chiou contra o gramado do Esportivo de Bento Gonçalves. O gramado do Esporte Clube Passo Fundo é tido como um dos melhores do interior do estado do Rio Grande do Sul, se não o melhor do estado. Isso influencia realmente bastante a qualidade técnica, né? Bastante. Na competição, eu acho que, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores. Como é que ele está sendo tratado? Hoje está impecável. Hoje, pela manhã, inclusive, foi cortado a grama, está impecável. Nós temos realmente... E por isso, e por essa questão, se torna uma competição muito atípica. Você prepara a equipe para, por exemplo, jogar no Vermelhão da Serra, não pode ser a mesma preparação para jogar em outra cidade. E para isso você precisa de outras peças, outro sistema, outra formação, outra ideia de jogo que muda completamente o cenário, o campo pesado, enfim. É uma competição que exige um certo conhecimento e, enfim, que nos dificulta bastante. Uma pergunta que eu faço para os nossos dois entrevistados, o Bruno Coutinho como técnico, o Beto Ilha como vice-presidente do Passo Fundo. Nós teremos este ano 2 clássicos da cidade, no mínimo 2 clássicos, envolvendo Passo Fundo e Gaúcho e válido também pelo aniversário do Esporte Clube Passo Fundo. Treinador e o vice-presidente estão preparados para esta competição, para esse combate, para esses 2 clássicos, um na Arena BS Bios Volmar Salton e outro no Vermelhão da Serra, para repetir a dose do ano passado? Estamos preparados, queremos fazer um espetáculo ainda melhor, ainda mais bonito, e aquilo que não foi... que não saiu como desejado no ano passado, a gente tem certeza que a gente vai melhorar, né? Tanto dentro de campo quanto fora. Esse que é o principal. A preparação, ela emocionalmente ela é um pouco diferente dos demais, mas na questão tática e todos os outros quesitos, ela entra como mais um jogo. É lógico que animicamente os atletas se preparam e sabem que tem uma comoção da cidade e que vem das arquibancadas. E isso sim, a gente prepara eles de uma maneira um pouco diferente. E contar com alguém da cidade, que é a ideia também que a gente tem, retornar alguém da cidade para o nosso elenco, possa fazer a diferença e aumentar um pouco esse espetáculo. Na abertura do programa eu falei que eu não estava satisfeito com o índice técnico do Gauchão deste ano.
que começou meio engatinhando e tal, e a dupla Grenal ainda não convenceu, no meu modo de ver, na minha opinião, não é? O que você viu até agora do Gauchão, meu caro Bruno Coutinho? Então, a gente anda viajando bastante pelo interior para acompanhar também os atletas e os jogos, porque são atletas que podem compor o nosso elenco depois. Exatamente. O nível físico é uma valência, uma exigência muito alta hoje, né? Para poder encarar de frente os maiores, né? As equipes que têm as competições de divisão nacional. Realmente tem um déficit bastante grande de nível técnico, mas eu acho que é em função dessa demanda física, de grande número de jogos, acaba que os treinadores e as preparações focam bastante para sustentar a demanda de grandes jogos e acabam que o treinamento específico passa um pouco desapercebido. A exigência por um futebol muito veloz e suportar os grandes que têm essa alta intensidade e a busca pela velocidade acaba que gera uma preocupação muito grande e, enfim, essa modernidade nos traz essa exigência e, enfim, é a evolução do futebol. Infelizmente, hoje é um outro jogo, a gente tem que se adaptar a isso. Não fica muito bonito para o espetáculo, infelizmente, mas é assim, a gente tem que aceitar e se adaptar, tentar ainda assim resgatar esse grande atleta técnico, mas com as valências do futebol moderno, que é veloz, forte e rápido. Qual foi o jogo que mais te impressionou desses já realizados até agora, que você tenha assistido ou participado diretamente ou pela TV? Me chama. Positivamente ou negativamente? Positivamente, claro, porque negativamente tem os quantos. Bastante. Então, a gente foi agora a Porto Alegre, a gente assistiu Internacional Ipiranga de Erechim. Não foi um jogo de encher os olhos, mas quando a gente assiste do estádio, a gente vê alguns detalhes que na transmissão a gente não consegue enxergar. Exatamente. Alguma movimentação, algum pedido específico do treinador. E é lógico que a gente não foi observar os atletas do Internacional, mas algumas movimentações faz a gente aprender bastante. Eu fui comandado pelo Mano Menezes por quase 2 anos, ou melhor, mais de 2 anos. E ainda eu consegui ver, lógico que ele é um treinador excepcional de seleção brasileira e dispensa comentários, mas ver o quanto o time dele trabalha organizado em campo e até hoje eu consigo enxergar assim o time que ele montava anos atrás ali, logicamente muito melhor, é organizado e com essa evolução do futebol atual. E, enfim, é interessante ver o quanto o futebol ele globalizou, modernizou, mas ainda muitas nuances, muitos detalhes seguem de anos atrás e ele ainda traz até hoje muitos detalhes, inclusive de bola parada que utilizava anos atrás. É bom, vale a pena esse aprendizado, essa viagem pelo interior, para seguir atualizado também e conseguir trazer para o nosso clube aqui o maior número de informação. Inspiração, portanto, do ex-técnico de futebol. Sempre, né? sempre. Dentre outros, né? Dentre outros, é evidente. Mas este campeonato gaúcho, né, tem 11 rodadas e define aquelas equipes que vão cair, que não vão mais participar da competição. Isso preocupa a nível de futuro ao Esporte Clube Passo Fundo? Uma fórmula diferente no Campeonato Gaúcho poderia ser reivindicada junto à Federação Gaúcha de Futebol? Eu acho que a federação ela tenta agradar o máximo de clubes possíveis, né? A gente sabe que o interesse dos menores é que seja um campeonato maior, mais amplo, né? E o interesse dos grandes é que seja um campeonato mais enxuto possível. O que a gente tem que ter na cabeça é que a gente não quer subir para disputar só o gauchão. Exato. A gente não quer ser um clube de 4, 5 meses. A gente não vai ser um clube de 4, 5 meses. Né? Então a gente quer subir para a gente buscar, ali no futuro, depois do acesso, a gente buscar vaga em divisões nacionais, que eu acho que é o grande salto de qualidade que o clube pode dar para a cidade, para o município. Muito bem. Eu estou satisfeito, Bruno Coutinho. Mas para complementar, o que te parece no gauchão? Quais as equipes que estão guindadas a continuarem na competição? Além da dupla Grenal, é claro.
Então, por conhecer os treinadores e pela experiência que eles têm já com a competição, é nítido o trabalho do treinador de São José, do Thiago Gomes. É um trabalho sólido, eu também conheço o auxiliar dele. Então, por já conhecer o trabalho do Rogério também, Rogério Zimmermann no Brasil, eu desconheço muitas peças do elenco dele, mas eu sei a maneira que joga, a maneira como se defende, e não me surpreende ver ele tão sólido assim no meio da tabela, já resguardando a campanha do ano e resguardando o clube, defendendo o clube já para não disputar o rebaixamento. Então, esses dois clubes assim se resguardando e já empurrando os demais para que disputem a zona do terror lá embaixo, não me surpreende. Assim. Nos demais, tem o Luizinho Vieira aqui, que já passou também com bastante experiência no futebol gaúcho. É bastante complicado. Já temos uma mudança de treinador com a Aimoré, que mudou o treinador e já sofreu 2 derrotas. Então, é muito sofrido. É sofrido, mas os clubes sabem que é um tiro curto. Acaba que é um campeonato gaúcho mais voltado para torneio. É tudo muito rápido. Em 2 meses, num trabalho de 1 ano que você sacrificou para chegar na primeira divisão, acaba tudo em 60 dias. É difícil. Complicado, bem complicado se estruturar para resistir ao gauchão da primeira divisão. Tá legal. Boa sorte para você, Bruno Coutinho. Foi um prazer em conhecê-lo. E a TV Passo Fundo fica à disposição de você, que hoje está no Esporte Clube Passo Fundo, fica à disposição do Norberto, de sua diretoria, não é? Para divulgarmos e para que você, meu caro telespectador, fique sabendo das coisas do Passo Fundo. Na próxima entrevista, já marquei com o presidente do Esporte Clube Gaúcho, o Paulo Fátio, o popularmente conhecido como atleta Mário Tito, que vai contar um pouco também da trajetória do Gaúcho para 2023. Muito obrigado, Norberto. Eu agradeço o convite, sempre um prazer estar falando contigo. Mais uma vez, muito obrigado, Bruno Coutinho. Fique à vontade aqui na capital do Planalto, a terra é sua e o pessoal quer saber dos resultados do tricolor do Planalto. Obrigado, breve retornamos. Muito bem. Nós vamos a um breve intervalo e na volta vamos conversar com o pessoal do Grêmio Esportivo Petrópolis, que conquistou a Taça Lorena Sub-17 recentemente em São Paulo, e essa meninada vai contar para os telespectadores o que foi de emoção lá na capital paulista. Um abraço. O trabalho da APAI de Passo Fundo na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência intelectual e múltipla é destaque em toda a região. Um dos serviços que vem transformando a vida de crianças de 0 a 4 anos incompletos é o da estimulação precoce. O calendário 2023 da APAI ilustra a importância desses estímulos. Adquira o calendário e colabore. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo.
Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, estamos de volta no segundo bloco do programa Esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Os amigos podem nos acompanhar também pela Coprel TV, em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, no aplicativo do seu celular. Estamos à disposição. Este programa, então, faz a volta ao mundo, meus amigos. Vamos conversar agora com o pessoal do Grêmio Esportivo Petrópolis, centro de formação de atletas, cujos responsáveis estão conosco, um dos quais é o César Roman, que é o treinador da categoria de base sub-18, acertei agora sub-18. Todos eles capitaneados pelo Marco Aurélio de Oliveira, o Chiru, nosso grande amigo Chiru, com quem contatamos para que essa meninada viesse ao nosso programa. Estão conosco aí o Marcos, o Vitor, o Luiz e o Diego, pela ordem, que estão ali na arquibancada principal. Eu começo com o César Romani, que apresenta essa meninada e dizendo da sua satisfação em conquistar um título importante para a categoria sub-18 lá na distante Lorena, em São Paulo. Tudo bem contigo? Tudo bem. Primeiramente, só agradecer novamente a oportunidade de estar mostrando essa gurizada aí para Passo Fundo. E com certeza, esse título lá trouxe outra visibilidade para o time do Grêmio Esportivo Petrópolis. Esse torneio que foi realizado em São Paulo teve quase uma centena de clubes participantes ou não? Na verdade, teve 131 clubes. Mais de uma centena. Correto. Distribuídos em, se não me engano, foram 9 ou 10 categorias. As disputas eram feitas em que locais lá? Na cidade mesmo de Lorena, São Paulo, nos vários campos que tem o município lá. Tem uma estrutura boa, então, Lorena? Com certeza. Inclusive, os campos do município, até foi uma citação que a gente fez agora há pouco com o vereador da cidade, que os campos lá até todos com iluminação aí, e são campos do município. A Lorena fica distante da capital, quantos quilômetros aproximadamente? Em torno de uns 200 quilômetros, já faz quase divisa com Minas Gerais e Rio de Janeiro ali. E a estrutura de Lorena é baseada em que? O comércio, indústria, enfim? A princípio, que eu ali a gente sabe, tem fábricas de pólvora, pelo que o pessoal comentou ali, roda. É o forte, então. É. Muito bem. Vamos conversar então com estes meninos que estão conosco aí. Meninos no bom sentido, porque já são homens feitos, não é? 17, 18, 19 anos de idade, consequentemente já estão aí pensando em formar famílias e tal, não é? Mas e pensando em alicerçar-se para o futebol. Marcos, zagueiro, Vitor, o Luiz e o Diego. Pela ordem, Marcos. Marcos é zagueiro, né? Isso. Conversa, aproxima o microfone e conta pra gente. Como é que você se sentiu lá na distante Lorena? Quais foram os adversários que você encarou? Teve dificuldades? Sentiu que o título viria para Passo Fundo ou não? Sim, desde a primeira partida a gente viu que ia ser um campeonato difícil, tinha grandes atacantes lá, mas o nosso time era muito qualificado. Desde o primeiro jogo a gente botava a bola no chão e não conseguiam pegar nós. Muito bem. Marcos, você começou jogando há muito tempo, você com que idade está agora, 18 ou 19? Eu tô com 17. 17? Isso. 17, errei, não é? Mas está com 17, começou a jogar aonde? Eu comecei na escolinha do Vila Nova, aqui de Passo Fundo. Aí fiquei um tempo, aí eles se reuniram com o Gaúcho, aí eu fui para Santa Catarina, jogar no Marcílio Dias e depois no Concórdia. Aí voltei para o centro de formação do Grêmio, onde
me abriu portas para vários lugares. A gente conversou aqui com o técnico Bruno Coutinho, não é? E ele disse que o pessoal está de olho nesses prováveis atletas, esses futuros atletas que são vocês. E daí? Conversou alguma coisa com o treinador aí? Você... Não conversei nada. Não viu nada de vantagem ainda, não? Não. Tá bom. Agora passe-me para o Vitor. O Vitor é centroavante ou não? Meia. Você já deu uma viajada boa, né, Vitor? Já. Começou aonde? Eu comecei no campo, minha primeira experiência foi no Passo Fundo mesmo. No Passo Fundo? Isso. E por que não continuou no Passo Fundo? Cara, pelo menos na minha época, a estrutura não estava legal. Agora a estrutura me parece que está sendo formada, né? Isso. Você rodou jogando aonde? Eu fiquei anos também jogando no Vila Nova, ele foi meu parceiro lá. Aí a gente passou por testes em vários lugares do Brasil, como, sei lá, São Paulo, Mirassol. E aí, infelizmente, não aconteceu, não deu certo, a gente voltou. Muito bem, a escolinha do Grêmio Petrópolis está realmente motivando a você continuar na carreira que você quer seguir, não é? Isso, a gente foi pro Grêmio e graças a Deus tudo foi acontecendo e agora é só progresso, só para frente. Muito bem. Luiz Lago, qual é a sua centroavante? Centroavante. E centroavante que marca gol, centroavante que faz parede, centroavante que trabalha, cai para os lados ou não? Eu faço de tudo. Gol, parede, trabalho a bola, faço de tudo. Exigência do seu treinador ou você improvisa na hora que for necessário? Na hora que for necessário eu improviso um pouco, em buscar a bola, fazer jogadas. Conte um pouco da sua história, onde você começou? Bom, a minha história é parecida com a deles, eu comecei no Vila Nova também, mas com o tempo eu fui pro Grêmio Petrópolis, onde me deu muitas oportunidades. E no Grêmio? Deu muitas oportunidades para mim fazer teste para fora, para qual é a idade sua? Tenho 16 anos. 16? É jovem ainda, né? Tem um futuro promissor pela frente, então. Quantos gols você marcou nesta competição lá em Lorena? Lá em Lorena eu fiz 4 gols. 4 gols. E quem foi o goleador dessa competição lá? Foi um... Marcou muito? Foi um de Minas Gerais que fez 5 gols. 4 para 5, a diferença é mínima, não é? Passa então para o Diego Soster. Acertei? Isso aí. Diego, qual é a sua função no zagueiro? Zagueiro. 2 zagueiros, portanto, abrindo pelas laterais aí na formação, junto às cadeiras que foram cadeiras cativas aqui da nossa arquibancada, né? Zagueiro pela direita, pela esquerda? Pela esquerda. Dificuldades de entrosamento com o Marcos ou vocês se acertam realmente? Acertamos bastante. Conte um pouco de você. Começou quando? Eu comecei no Vila Nova ali, até joguei com o Torres e com o Flaco. Logo eu parei ali, fiquei parado até que jogando salão, encontrei o Cezinho me chamou para mim participar, fazer parte do Grêmio ali. Foi o ano que eu comecei, voltei ali, fui campeão com os Piá da Saferx, parei. Daí o Cezinho me chamou para mim voltar para jogar o Campeonato de Lorena. Por que essa do fui, parei, fui de novo? Por quê? Porque lá que eu jogava no Vila Nova não tinha oportunidade de jogar muito ali. Daí eu decidi parar e comecei a jogar salão. Parou de novo? Daí parei no salão e o Cezinho me chamou para mim Muito bem. ir pro Grêmio. Que idade você tem? Eu tenho 17. 17. É toda uma meninada, não é, César? César, como é que é administrar toda essa gurizada aí? Olha, é muito prazeroso, até porque eles compraram a briga, aceitaram esse desafio, até porque muitos deles, que nem o próprio Diogo falou, estavam até largando do futebol. E a gente, por ter vivido a base de Passo Fundo, sabe que tem condições, até o último título que nem a gente está sempre comentado no Gaúcho foi no 90% ou 70% da pessoal da base. Hoje o Passo Fundo está buscando isso novamente. Muito interessante, até uma boa parte dos nossos meninos está sendo direcionado ao Passo Fundo e muitos estão indo tem 3 indo para São Paulo
mais um indo para Santa Catarina, desse grupo aí, de um trabalho de 1 ano e 2 meses no Grêmio Petrópolis. Hein? É um trabalho dignificante, né? Você tem assessores lá na comissão técnica. Trabalha com quem lá, César? Esse projeto foi iniciado por eu e o professor Marco Aurélio, que é um suporte enorme conosco aí. Daí temos o Faco, junto, é pai de um atleta que está aqui conosco. Temos o Thiago, o ex-goleiro do Passo Fundo, que trabalha conosco. O Marcão, um outro professor que está com nós lá também. Então, o Grêmio está se estruturando e aos poucos a gente vai também ter a nossa base forte aí, se Deus quiser. Agora esses atletas estão indo para o clube porque a gente não tem a base para jogar um gauchão ou outras competições maiores, né? Então, nada que, a gente se prender um menino desses, eles têm que seguir o caminho deles, né? Muito bem. Eu gostaria que vocês mostrassem esses 2 belos troféus aí e um de vocês descrevesse o troféu que está aí nas mãos do Luiz e o outro com o Diego. Esse com a bola aí que o Luiz está segurando. É o troféu da Copa Lajeado, que a gente caiu fora para o Novo Hamburgo, numa partida que foi decidida em um lance quase no final do jogo. Copa Lajeado, portanto. Isso. Essa foi disputada quando? Início de janeiro. Esse ano. E o outro belo troféu ali, aquele troféu dourado, que está sendo ostentado ali pelo Diego. Essa é a da Copa Lorena? Isso. Que a gente jogou contra o Águia Negra do Rio de Janeiro. Esse é o Águia de São Paulo. De São Paulo, isso. Águia Negra de São Paulo. Isso. Conte um pouquinho da viagem, com quem vocês conversaram, né? Com quem vocês trocaram ideias, além das namoradinhas que, logicamente, que aparecem, as tietes que normalmente aparecem nessas ocasiões. Certo. Não, conversei com o Faco, que meu amigo desde 7, 8 anos, a gente tá sempre junto no mundo do futebol, Lago, o Diogo, resenha foi nossa, e falar com a família também, por rede social e tal, e os outros familiares sempre na torcida. Particularmente, Dantas, eu quero dizer uma situação desses meninos aí, porque que eles conseguiram o título. Esses meninos estavam muito focados mesmo, sabe? Chegava a situação, a gente orientava eles, amanhã tem jogo tal horário, eles se dirigiam para o seu alojamento lá, estavam focados inteiramente na competição. Esse negócio de chat e coisa é lá para frente para esses meninos. É o futebol no momento, e lá eles mostraram que estão focados e querem futebol mesmo. Era dureza total, hein, César? Mas é que se tu vai buscar uma viagem tão longa assim, para mostrar o talento e vai lá para brincar, daí é complicado, né? Então, esses meninos foram lá, mostraram porque queriam ir lá, tanto que apareceu várias oportunidades para os meninos ali. Optaram em ficar no Passo Fundo por ser perto da sua casa, né? Mas teve propostas para eles também disputar lá em São Paulo o Campeonato Paulista da categoria, para disputar a Taça São Paulo e a Taça Metropolitana ali na região de São Paulo. Aí. Eles optaram por ficar por Passo Fundo, perto da sua família, e depois, num decorrer, com certeza, eles têm um bom talento, e se o Passo Fundo tiver paciência com esses meninos aí, que são o primeiro ano de juniores, com certeza você vai ouvir falar desses guri aí na base aí do Passo Fundo e no profissional ainda. Ordem, disciplina e tal, lá no Grêmio Petrópolis. É isso que impera. Correto. Muito bem. O que pensa o Grêmio Petrópolis a nível de formação de atletas para a próxima temporada? Quais são as competições que vai disputar? Assim, agora a gente deu com essa debandada dos meninos aí, e é um bom sinal, que estão indo para o Passo Fundo, para esses clubes que a gente citou. A gente tem que reestruturar, né? Buscar novos atletas, né? E essa é a ideia do Grêmio Petrópolis, é centro de formação. É uma captação, a gente trabalha o menino e encaminha para os outros clubes. Essa ida para São Paulo nos deu um retorno muito positivo, até por uma questão de empresários. Onde eles estavam lá nesse campeonato, tinham olheiros do Fluminense, de São Paulo, de vários clubes grandes de São Paulo e empresas de captação de atletas também. O que nos rendeu também, hoje que nós vamos ser, vamos dizer, uma filial do pessoal aqui no Sul, para encaminhar para lá, para eles fazerem avaliação em São Paulo, Rio de Janeiro e no Paraná, e que eles têm bastante entrada nesses clubes aí. Nós, da TV Passo Fundo, estamos torcendo realmente pelo sucesso, porque a gente incentiva essa meninada toda na expectativa de que tenha um futuro cada vez melhor. Correto, a gente só tem a agradecer mesmo a oportunidade que vocês nos têm nos dado, a visibilidade que a TV tem nos dado aí no município de Passo Fundo. E hoje o Grêmio Petrópolis, vou licitar a situação, não é só a nível estadual. Lá em cima já conheciam o Petrópolis, porque lá estava escrito JEP, e o pessoal comentou, é Petrópolis, né?
Então, sabendo do nosso elenco, que veio aqui, tinha ganhado um estadual sub-20, que a gente veio aqui com o senhor e apresentou o título, ali em Lajeado, então, a gente fez uma ótima campanha, digna do até o próprio Novo Hamburgo, que foi a semifinal, jogou defensivamente com o Grêmio Petrópolis. Quem é o Grêmio Petrópolis, então? Nem sabia. Que maravilha. Meus cumprimentos, leve a nossa saudação à diretoria do Grêmio Petrópolis. Um abraço para vocês, meninada, que tenham realmente grande sucesso a nível de futuro, ao Marcos, ao Vitor, ao Luiz e ao Diego. E a você, César, que é um incentivador nato das categorias de base na formação do Grêmio Petrópolis. Leve um abraço lá para o Chiru, para aquela turma toda, e que no lado social também as coisas andem como o Grêmio Esportivo Petrópolis está andando a nível de esporte, tá legal? Certinho, muito obrigado, e com certeza será dado o abraço do professor Marco aí. Muito bem. Senhoras e senhores, nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a sua companhia, prometendo voltar sempre com novidades quando o assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526. Até a próxima. O trabalho da APAI de Passo Fundo na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência intelectual e múltipla é destaque em toda a região. Um dos serviços que vem transformando a vida de crianças de 0 a 4 anos incompletos é o da estimulação precoce. O calendário 2023 da APAI ilustra a importância desses estímulos. Adquira o calendário e colabore. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.